hoje a gente vai estudar hidrodinâmica. O que a hidrodinâmica estuda? É o estudo dos fluidos em movimento. Então a gente vai ver três equações básicas, essa daqui nem tanto, mas que vai servir como base para vários outros experimentos que tiveram depois, que a gente pode calcular partindo desse pressuposto. Então, primeiro a gente tem que saber o que é vazão. Vazão nada mais é do que a gente pegar um determinado volume de líquido e dividir pela variação do tempo. Então, como o volume é a área vezes o deslocamento do líquido, ou seja, a gente pegar, quando a gente quer calcular a vazão de um encanamento, por exemplo, a gente vai pegar o deslocamento que o líquido percorreu vezes a área da ponta do tubo, por assim dizer. A gente multiplica os dois, a gente vai achar o volume do líquido que a gente quer. E se a gente pegar esse volume e dividir pelo tempo, a gente vai achar a vazão. Então, a gente sabendo que a vazão é volume dividido pelo tempo, então se volume é área vezes o deslocamento dividido pelo tempo, se a gente pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, a vazão nada mais é do que a área vezes a velocidade. Então esse V aqui é V de velocidade. Então a vazão pode ser escrita como área vezes velocidade. Então, seguindo mais adiante, a gente tem uma equação chamada equação da continuidade. Então, quando a gente tem um encanamento, por exemplo, um encanamento que vem da rua, ele é um encanamento mais largo. Então, quando ele chega na nossa casa, ele vem se afunilando e vai ficando mais fino. Então, a água que está percorrendo o encanamento, ela vai vir de um encanamento maior para um encanamento menor. Então, nisso a gente consegue estabelecer equações. Então, imagina que o fluxo de água está vindo daqui do maior para o menor. Então, o maior ele tem uma área 1, o menor tem uma área 2. O maior vai ter um deslocamento 1, o menor vai ter um deslocamento 2. O V1 aqui é a velocidade na área maior e o V2 é a velocidade na área menor. Então, se a gente partir do pressuposto que o volume de líquido que vai passar na área maior é o mesmo volume de líquido que vai passar na área menor, então a gente fala que a variação do volume nessa parte do cano vai ser igual à variação do volume nessa parte. Então, a gente sabendo disso e sabendo que a variação do volume é área vezes deslocamento, então área 1 vezes deslocamento 1 é igual a área 2 vezes o deslocamento 2. Então, se deslocamento é velocidade vezes o tempo, então área 1 vezes velocidade 1 vezes o tempo é igual a área 2 vezes velocidade 2 vezes o tempo. O tempo é o mesmo. Então, se área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2, porque a gente formou o tempo é igual, então a vazão do 1 é igual a vazão do 2. Então, se a gente tem um cano que se afunila, por mais que as áreas sejam diferentes, a vazão vai ser a mesma. Se a vazão é a mesma, então o que a gente pode falar aqui? Se essa área é maior do que essa área, e isso daqui é verdade, então a velocidade na área maior tem que ser menor do que a velocidade na área maior. Então, quando o cano fica menor, a gente pode falar que a velocidade aumenta. Então, por isso que quando você coloca o dedo na ponta da mangueira e diminui a área por onde a água vai passar, a velocidade da água vai aumentar. Não é a pressão, é a velocidade da água que vai aumentar. Então, isso é a nossa equação da continuidade. E por último, a equação de Bernoulli. Então, o que ele pensou? Ele pensou que o quê? Se a gente tiver um cano do mesmo jeito que esse daqui, que varia a área, só que além de variar a área, a gente está variando a altura das extremidades do cano. Então, esse cano com área maior ele está numa altura diferente do cano com área menor. Então, a gente vai ter área 1, uma velocidade V1,
área 2 com uma velocidade V2, a parte maior do cano está a uma determinada altura, H1, e a parte menor está a uma determinada altura, H2. Nessa altura a gente vai ter uma pressão 1, nessa altura a gente vai ter uma pressão 2. Então, ele, partindo desse pressuposto, ele falou: eu posso aplicar as equações da conservação de energia para fluidos. Então, a partir disso, o que ele fez? Se a gente for calcular o trabalho da força resultante, nada mais é do que força vezes deslocamento. Então, se a gente for calcular o trabalho da força aqui, a gente está falando de como força é pressão vezes a área, porque se pressão é força sobre área, força é pressão vezes a área. Então, a gente pode substituir essa força aqui por pressão em 1 menos pressão em 2 vezes a área vezes deslocamento. E então a gente vai encontrar que a pressão o trabalho da força resultante é pressão 1 menos pressão 2 vezes área vezes deslocamento, volume vezes o volume. E o outro trabalho que a gente tem nesse caso aqui também é o trabalho da força-peso, porque tem uma variação de altura. Então, o trabalho da força-peso é o que? Peso vezes a variação de altura. Lembra que quando a gente calcula a energia potencial, a gente tem mgh. Então, o trabalho da força-peso é o peso vezes H1 menos H2. Então, mg H1 menos H2. Então, se a gente substituindo M por μ vezes V, porque lembra, massa específica é massa dividido pelo volume. Então, a massa é a massa específica vezes volume. Então, a gente substituiu esse M por massa específica vezes volume, vezes a gravidade, vezes H1 menos H2. Esse é o trabalho da força-peso e esse é o trabalho da força resultante. Então, se a gente voltar lá na parte da conservação de energia, a gente tem que o trabalho total, ou seja, a soma dos trabalhos, de todos os trabalhos que estão agindo sobre o problema, é a variação da energia cinética. Então a gente soma o trabalho da força resultante, mas o trabalho da força-peso vai ser o que? A variação da energia cinética. mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2. Então, o V2 e o V1 são velocidades. Isso daqui é volume. Então, a gente joga tudo nessa equação, a gente substitui isso daqui pelos valores que a gente encontrou aqui e que a gente vai ter P1 menos P2 vezes o volume, mais massa específica vezes volume, vezes a gravidade, vezes H1 menos H2, vai ser igual a gente substitui essa massa por massa específica vezes volume, menos massa específica vezes volume vezes a velocidade. Então a gente joga tudo que tem o índice 1 para um lado, tudo que tem o índice 2 para o outro. Então a pressão 1 mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura 1, mais massa específica vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a pressão 2 mais massa específica vezes gravidade vezes altura 2 mais massa específica vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Então, a partir dessa equação de Bernoulli, a gente consegue resolver vários problemas. Então, por exemplo, se a gente tiver um encanamento, que nem esse daqui, que não tem variação de altura. Se não tem variação de altura, isso daqui é igual a isso. Então, a gente pode cortar esses termos da equação e fazer... calcular o que a gente precisa utilizando só P1 mais μ vezes V1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a pressão 2 mais μ V2 ao quadrado sobre 2. Então, todos os problemas que vão aparecendo assim, a gente consegue resolver a partir dessa equação e da equação da continuidade. Porque, por exemplo, eu quero calcular o volume, a velocidade V1. Então, se eu quero calcular a velocidade V1, eu tenho que arranjar um jeito de deixar a velocidade V2 em função da velocidade V1. Então, eu substituo os termos
da equação da continuidade, acho a velocidade V1 em função da velocidade V2 em função da V1, substituo nessa equação e consigo isolar a velocidade V1 em função de todos os outros termos. Então, o que é importante? A gente precisa saber a equação de Bernoulli, a equação da continuidade e o que é a vazão. A equação de Bernoulli nada mais é do que, se a gente parar para pensar, pressão mais um pouco diferente, mas dá para lembrar energia potencial mais energia cinética em 1. Vai ser igual a pressão 2 mais energia potencial em 2 mais energia cinética em 2. Tudo bem?